Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, estudioso aqui na comunidade. Hoje falaremos sobre não seja enganado pela sociedade. Bom, esse vídeo ele vai ser para mexer com algumas crenças, então vamos refletir. Sempre bom, né? Vou começar explicando um pouco a nossa situação atual e depois de que forma que ela está nos enganando. Para você saber mais, ou saber melhor para onde uma sociedade está indo, você identifica os pontos onde ela mais se movimenta. Então, se hoje falamos, quais são os gêneros de músicas mais ouvidos pela sociedade? São músicas que falam de sofrimento amoroso, tragédias, até mesmo violência, ostentação, sexo. Então, músicas que levam uma reflexão estão cada vez mais escassas. Então, a gente tem uma era da superficialidade total ali. A sociedade busca prazer imediato, mesmo que isso sacrifique virtudes. Por exemplo, se o meu prazer significa não pensar sobre as consequências, então eu vou e faço. Não fico pensando muito porque a vida é uma só, porque eu não posso ficar me privando das coisas, né? Então veja que nós temos uma obsessão, né, disfarçada ali. E você também observa os ideais, né? Quem são os heróis, quais são os conteúdos consumidos. Então você vê que o que as pessoas têm como heróis. Nessa semana eu fiz uma pesquisa na minha rede social que eu tinha visto uma estátua do Deadpool numa loja de criança, né, de brinquedo infantil. Quando eu bati o olho naquilo, eu não acreditei, porque eu falei, o Deadpool representa uma coisa que não deveria estar aqui. Pelo menos não na minha visão. Tanto que até aconteceu de algumas pessoas chegarem pra mim e falarem: Ah, Eduardo, agora você tá virando aquelas pessoas chatas que questiona tudo. Aí eu disse assim: Olha, lamento, mas isso não tem nem o que discutir. Você já me conhece, você já viu que tipo de conteúdo eu gravo, então nem cabe uma discussão. Então a gente nem continua a conversa. Mas o que eu quis trazer ali e trago pra vocês? Aquele personagem representa uma coisa que quando você injeta isso num contexto infantil, você vincula aquela ideia àquelas crianças. Mesmo que aquilo só pareça um ato inofensivo, o que aquilo está significando? Que não há qualquer respeito pelas crianças, porque aquela figura representa morte, ironia, deboche, maldade, homicídio, um monte de aspectos e elementos ruins e você insere isso num contexto infantil, pô, você está expondo as crianças a um risco enorme, né? Então, teria que observar. Mas aí você tem um outro elemento dentro da sociedade, que isso é ser militante, que isso é ser inconveniente, que coisa chata de se pensar. Nossa, mas você é insuportável, você só fica filosofando e falando. Ah, que bom, né? Então, aqueles que ouvem, então, de fato, querem saber, então é nessas pessoas que nós nos focamos. É diante de uma situação dessa que a gente não desanima. Que, por exemplo, eu sei muito bem que a maioria das pessoas não querem nem saber do que eu tô falando, nem ligam. Mas tá tudo bem. É bom que, por definição, o sistema já se regula, né? Então só se interessa quem tem uma afinidade. Então você tem ali pessoas que buscam prazer desmedido, independentemente das consequências, que querem distrações, que querem ostentações, que querem o melhor da vida, mas é irônico porque elas não oferecem o melhor de si em nada do que fazem, então fazem coisas mal feitas, ou procrastinam, têm preguiça, não se empenham naquilo, veem o conhecimento como uma coisa horrível, só querem o fruto, mas não querem estudar, não querem ir atrás das coisas. Então você vê que a balança é muito desigual. Você quer pessoas que buscam prazer, mas não se esforçam para poder gerar ou manter uma sociedade a um nível saudável. Você tem pessoas que querem demais, mas entregam praticamente nada, ou seja, causam prejuízo. Você tem pessoas que não têm uma preguiça de pensar, querem tudo pronto. Então a rede social caiu como uma luva. Então é pensando nessas situações que eu digo, gente, se a rede social ganhou o poder que ela ganhou, você vê que na verdade esse ganho de poder
Foi a sociedade que entregou de bandeja. Então, hoje, é por isso que eu não culpo a rede social. Eu falo, ela tem a responsabilidade dela por influenciar negativamente as pessoas, mas as pessoas permitem. É igual aquela questão de política que hoje as pessoas estão começando a abrir o olho, graças a Deus, mas por quanto tempo? Eu também não me isento disso, não estou dizendo como se eu sempre tivesse sido um expert em política, agora também que eu estou acordando. Mas eu vejo muito isso, a pessoa vai, culpa a pessoa política por não ter feito, ou por ter feito, não sei o quê, mas ela não se compromete nem com as próprias causas, não se compromete nem com a limpeza do próprio quarto, nem com a manutenção da própria casa. Como que ela vai exigir compromisso, sendo que nem ela tem para poder exigir nada de ninguém? Então você vê que são muitas hipocrisias. Então são essas coisas que nos gera tanta confusão, de entender que minha mente está uma bagunça, mas ela está uma bagunça porque eu estou repleto de exemplos insustentáveis. Então nós falamos da questão da família, né? Começando pela questão da família. Jesus, quando ele esteve aqui, ele dizia, né? Somos todos irmãos, amai-vos uns aos outros. Então é aquela ideia de que, por exemplo, se eu e você trabalham na mesma empresa e eu quero subir de cargo, se eu entendi o que Jesus falou, naturalmente eu não vou passar por cima de você, porque eu respeito o Deus que há em você. Eu entendo que se eu merecer esse cargo, a situação vai se tornar favorável e a coisa vai fluir para que aquilo aconteça. Mas aí que tá aquela questão de seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Porque a vontade pode ser que não, você não merece. E aí o que a pessoa faz? Ao invés dela refletir, por que será que eu não mereço? Será que tá faltando alguma coisa? Será que eu preciso estudar alguma coisa diferente? Não, ela vai culpar a vida por ter negado aquilo que ela desejava e ela vai tentar forçar o processo. E nesse forçar o processo é onde ela passa por cima do outro. Então ela até conquista aquilo, só que é raso, oco, superficial. Com o tempo aquilo não se sustenta e na primeira crise ela tomba. E aí ela cai e reinicia o processo de lamúria, né? De que a vida não me entende, de que tirou tudo de mim, que minha vida acabou. Então são situações complicadas. Percebi também que a maioria das pessoas que prejudicam são aquelas que normalmente dizem que vão ajudar. Por exemplo, as pessoas que mais atrapalham no sentido de religião são figuras religiosas. Aquelas que falam em nome de Deus. É as que normalmente mais falam abobrinha, que mais descaracteriza a essência de Deus, que mais descaracteriza o recado que Jesus tentou trazer para nós, de segregar, de separar facções, de dizer que essa é contra aquela, de que esse grupo é melhor do que aquele, de que porque esse não assiste isso ou não assiste aquilo é melhor do que aquele outro, ou porque não se depila, ou porque se veste de um jeito diferente. Fala, gente, se todos somos irmãos, respeita o teu irmão. Ele pode estar certo ou estar errado, então conversa com ele, tenta trazer uma consciência para ele, não vai impondo a sua vontade sobre o outro. Porque isso é muito feio, é muito desumano. Você está passando por cima do outro. Mas isso também não é visto. Um outro ponto que me pegou muito é aquela situação, né? Aqui eu não tô querendo falar de orientação sexual. Eu só tô querendo explicar para vocês um dos maiores exemplos de incoerência que eu tinha visto que até então eu não tinha pensado. Você fala assim, né? Por exemplo, a comunidade homossexual. Eles dizem que querem o direito de se casarem. Esse direito já existe, não tem como alguém impedi-los. Eles podem não conseguir casar numa igreja, numa instituição religiosa que seja específica, porque aquela religião tem doutrinas que não permitem isso. Mas aquela religião, ela tem o direito de ter uma diretriz específica que não permita que ela cumpra aquela cerimônia. Isso daí é um direito que está na definição dela. Há esse direito nela, né? Porque tem uma constituição, tem a ata, tem o estatuto da igreja, então ela pode determinar ali o que pode ou o que não pode. É um direito dela. Mas aí o outro quer impor a vontade. Mas o ponto nem é esse. Essas pessoas buscam casamento, mas em quais eventos elas dizem buscar casamento? Quando você fala de uma parada gay. Aquilo não representa casamento. Aquilo representa uma coisa totalmente diferente. Então quando você olha para aquilo, o que você pensa? Alguma coisa não tá batendo. Só que às vezes a gente não tem consciência. Fala, pô, a pessoa tá falando de casamento, mas ela tá se vangloriando de ficar com 30, 40 pessoas dentro de uma parada ali que tá acontecendo um monte de coisa. Então é chegar e dizer assim: olha, meu filho, alguma coisa que não tá batendo. Ou você não tem noção do que é casamento, do que é uma construção de uma família,
ou você está tentando utilizar isso para justificar a tua prática libertina. Alguma coisa está acontecendo. E falando isso, quem está ouvindo e é homossexual ali, pode se ofender com o que eu estou dizendo. Fala, não, mas não tem nada a ver com o que você está falando. Fala, gente, como que não? Se eu defendo o casamento, que tipo de festividade eu vou fazer para poder defender o meu ponto de vista? Eu vou trazer uma festividade que defenda a família, que defenda a união das pessoas ali dentro de um contexto específico que eu defendo. Mas se eu estou falando de família ficando com 40 pessoas, que família é essa? Não é a família tradicional ali que eu estou me referindo. Então são nesses exemplos que as coisas não batem. Ou é igual a questão da figura religiosa. A pessoa traz ali, que eu também já passei por isso, né? Você tem uma figura religiosa que traz o ensinamento, traz uma compreensão da virtude, do divino, do melhor comportamento a ser desenvolvido, o que eu posso fazer para melhorar? Mas essas pessoas segregam, faz a gente acreditar assim que, ó, nossa religião é melhor que todas as outras. Então aqueles que não vierem até nós são infiéis, são hereges que você deve evitar, que você não pode ter nenhum contato. E eu agia assim por um tempo, acreditava que quem não seguisse aquela ordem não era digno da minha atenção. Então eu, de fato, passei por uma fase dessa. Até começar a entender o óbvio, alguma coisa não tá batendo. Se Deus é amor, se Deus é o todo, mas essa religião tem uma proposta completamente diferente, então uma das duas tá errada. Ou eu não acredito em Deus como eu achava que eu acreditava, ou eu preciso abrir mão dessa religião. Uma decisão eu preciso tomar. Então ali eu escolhi abrir mão da religião. Mas você vê que essas escolhas são difíceis, porque você pega um afeto pelas pessoas que estão ali, você se acostuma com aquele ambiente. Então, tudo isso conta. Uma outra coisa também é em relação ao conhecimento. As pessoas dizem que gostam de pessoas intelectuais, pessoas estudiosas, que buscam a verdade. Pelo menos dentro da minha esfera ali de convivência e de percepção, as pessoas gostam de conhecimento. Mas elas gostam de conhecimento que você dá de bandeja, que você entrega sem ela precisar pensar. Eu passei muito com essa situação, porque eu sempre estou estudando muito. Então, às vezes, se alguém traz uma coisa, eu falo, ó, não sei. Mas aí eu vou lá, pesquiso até eu descobrir como funciona. E ali eu fui percebendo que durante. Eu fiquei assim mais ou menos um ano para constatar esse fato antes de trazer para cá, né? Que as pessoas, elas não querem refletir. Pela posição que eu estava exercendo, né? Questão de tarô, questão de psicanálise. As pessoas foram pegando um costume de chegar para mim fazerem perguntas como se eu fosse um guru, né? De dizer assim, olha, tá acontecendo isso, o que que eu faço? No começo, como eu ainda estava envolvido com aquele conhecimento, eu compartilhava o conhecimento, falava, olha, pensa nisso, naquilo, naquilo outro. Depois eu fui percebendo que a coisa era diferente ali. Eu estava criando pessoas que estavam dependendo da minha opinião. Isso daí sobrecarrega, porque se já é difícil eu refletir sobre os meus processos, as pessoas chegam fazendo perguntas pessoais sobre o contexto delas. Como que eu vou ter propriedade para dar uma opinião se eu não estou convivendo com a pessoa? Então aí você começa a assumir o seu papel. E eu digo isso falando do meu exemplo, mas eu posso transportar para o seu exemplo também. De assim, você tá no teu dia a dia, um familiar chega pedindo sua opinião e você tem que dizer para ela, olha, assim, dando um exemplo, não que eu esteja falando que tem que ser assim. Mas o que eu faço? Falo, olha, a tua opinião é sagrada, a sua opinião é sua opinião. A minha nunca deve substituir a sua. Você tem que pensar nos prós, nos contras, nas coisas que você quer. Ah, mas não. Falou, se você não quer refletir sobre a sua escolha, então não escolha nada. Porque aquela situação, se você interfere na escolha do outro e alguma coisa dá errado, o que que vai acontecer? É, ó, deu errado porque eu fui seguir teu conselho e aconteceu tal coisa. Eu já passei por isso 700 mil vezes, até eu aprender. Opinião, quem tem que ter é a própria pessoa. Não adianta você tentar, na melhor das boas intenções, dizer para ela, olha, pensa nisso. Faz isso, na verdade, né? Porque pensar é bom, mas fazer não. Então, ó, pensa nisso daqui, mas siga o que você quer. Então você vê que é difícil chegar a uma opinião, mas tem que ter uma base, né? E por fim, eu digo na questão dos heróis. Eu vejo assim que como que tá sendo rápido a ascensão da reverência ao diabo. Eu não tenho outro nome, eu acho que é mais fácil falar diabo, porque melhor do que eu tentar explicar o que isso significa.
Porque assim, se você tem pessoas que querem o melhor da vida, mas não dão nada de si, porque quer o melhor emprego, quer o melhor celular, quer o melhor carro, quer a melhor casa, mas o que elas entregam? Preguiça, má vontade, faz tudo de qualquer jeito, não tá nem aí pra empresa, não tá nem pras pessoas, não tá nem pra nada. Então quer dizer, a pessoa, eu ia falar que a pessoa não vale muita coisa, né? Mas de fato não tá valendo, então ela tá pedindo tanto, mas não tá oferecendo nada, ela tá dando prejuízo. Aí você investiga quais os gostos que ela tem, o que ela defende. Ela defende que ela pode fazer tudo que ela quer, que todas as vontades dela estão certas, de que o outro está sempre errado. Então ela entorta a concepção da virtude, por exemplo, assim, eu vou pegar esse benefício que eu não mereço porque tá todo mundo fazendo. Ou eu vou pegar esse benefício aqui porque eu mereço, porque eu quero pagar minhas contas, porque, enfim, ela se esquece que ela se colocou em conta, ela se esquece que ela tá subtraindo o benefício de quem poderia estar precisando. Aí diz: "Ah, mas o governo é corrompido". O problema é do governo. Eu não posso sacrificar uma virtude minha em nome de alguma coisa que não é necessária. Aqui, de novo, eu não tô me isentando porque eu já fiz isso também. Uma vez eu peguei seguro, eu não tava precisando, e depois de um tempo, eu parei e pensei, nunca mais faço isso. A pessoa, ah, mas é porque você trabalhou, porque é um direito seu. Se for direito meu, a empresa vai me mandar embora. Não vai acontecer isso de eu chegar e pedir, fazer acordo. Não, pô. Né? Então, você vê que aí, ouvindo o que eu tô dizendo, você pode pensar, ah, Eduardo, mas você tá sendo muito duro com você mesmo. A gente fala, pessoal, depende muito do caso. Naquele caso, eu entendi. Não era necessário. Eu fui atrás de uma coisa que não tinha necessidade. Então, isso feriu o meu princípio. E quando fere o princípio interno que nós temos, nós nos sentimos mal com a gente mesmo. Tanto que a gente fica pensando, poxa, não devia ter feito, não devia ter agido daquela forma. Então, quando esse questionamento vem, é a centelha tentando dizer para você, meu filho, olha, tá errado isso aqui que você está fazendo, acorda, acorda. Por mais que a pessoa tente silenciar esse impulso, ele vem, porque está dentro de cada um de nós. Então, sempre que fazemos uma coisa errada, vem depois um exame de consciência, seja no banho, seja antes de dormir, e falar, olha que mancada que você deu, hein? Eu posso ignorar essa voz, mas ela vem. De onde ela vem? Né? É da vida que brota dentro de nós através da centelha. Então você tem ali pessoas, né, que nem eu expliquei, tiram vantagem de tudo, tiram vantagem de todos, justificam os próprios atos, entortando as concepções das coisas ali. Você tem também pessoas totalmente apontadas para o prazer imediato, da dificuldade de lidar com crises, do desvio das coisas que fazem a pessoa crescer. Então hoje eu tenho aquele conhecimento. Se eu passar por uma crise, eu sei que aquilo vai me ensinar, óbvio. Mas eu também tenho que me adaptar para tentar ser forte para aguentar o tranco. Não com rigidez. Não é que eu sou o bonzão que eu vou suportar tudo que vier. Mas eu vou ser maleável. Se eu ver que eu não consigo, eu vou estudar. Se eu ver que estudar não foi o suficiente, eu peço ajuda de alguém. Eu não tenho a pretensão de querer abraçar o mundo e carregar nas costas. Eu só tenho a pretensão de me sustentar, sustentar minhas ideias, me manter fiel ao que eu estou buscando e me manter constante nessa jornada, sem competir comigo ou com ninguém, mantendo ali uma sobriedade nos meus passos. Então, aí você tem coerência. Não tem que atacar ninguém, não tem que quebrar nada, tá tudo certo. E por fim, você tem pessoas que. Você tem uma sociedade que está sendo totalmente erotizada. E veja que a erotização da sociedade é uma das formas de acabar com ela. Porque tudo vira sexo. Você vai falar com uma pessoa, ela já fica, ah, ela tá me dando bom dia, já tá interessada em mim. Você manda mensagem 2 dias seguidos, tá interessado em mim. Já começa a imaginar um monte de bobagem na cabeça. Então você não consegue construir uma relação com a pessoa porque ela já parte do pressuposto de que ela é boa zona e de que todo mundo tá afim dela. Aí se expõe a conteúdo adulto, faz um monte de coisa, consome um monte de conteúdo ali, destrói sua energia sexual, a custo de quê? A custo de uma crença de que ela pode ser o que ela quiser ser. Então veja que as crenças que estão sendo instaladas na sociedade é um desastre completo. Eu não consigo ver uma outra forma, não consigo ver um outro futuro. Então aqui eu digo, concluo esse vídeo. É o que eu falei no outro, eu acredito que a sociedade está em rota de ruir. Não ruir por completo, mas ruir boa parte dela, né? De se destruir tudo ali. Então é a gente estar atento, estar consciente. Então eu digo para você,
Faça uma reflexão sobre as coisas que você busca, as pessoas que estão à sua volta, analisa o que elas dizem querer e o que elas fazem para atingir o que elas estão querendo. Porque até hoje eu tô tendo desilusões com amizades de você ver a pessoa, busca espiritualidade, tá buscando isso, buscando aquilo, mas os movimentos dela não sustentam isso. Ela tá buscando uma coisa mais egoísta. Então ali você pensa, ou ela não entendeu o que é espiritualidade, ou ela tá usando a espiritualidade para justificar o egoísmo dela. Qual é o caso? Se eu ver que ela é ingênua, eu sento com ela e converso, falo, ó, fulano, tá estranho isso aqui, hein? Você falou que tá buscando espiritualidade, mas você tá agindo dessa forma. Você já percebeu isso? A pessoa fala, nossa, não percebi, desculpa aí, vou tentar mudar. Beleza, você viu que foi um ato inconsciente, trouxe consciência, juntos crescemos, e aí vamos seguindo em frente. Mas se você trouxe ali a pessoa, não, eu tô percebendo, é assim mesmo, eu tô pensando desse jeito mesmo. Aí você percebe, é uma justificativa para manter o egoísmo dela de pé. Então, diante de uma situação dessa, se eu não busco o mesmo que ela, tem que cortar. Dói, machuca, mas é necessário. Porque aquela situação, se você tem um cavalo tentando correr e o outro amarrado nele andando devagar, aquele que anda devagar tende a desacelerar aquele que quer correr. Porque o peso que ele tem é muito grande. Então aqui eu digo, mantenha por perto de você pessoas que buscam o que você está buscando. Mas para isso, primeiro você tem que saber o que você está buscando. Você está buscando Deus ou você está buscando o egoísmo? Não tem como servir a dois deuses ao mesmo tempo. Então, sempre que eu penso no todo, no fraterno, tô buscando Deus. Quando eu sou íntegro, verdadeiro, honesto, justo, porque eu me realizo fazendo isso, eu tô buscando Deus. Mas se eu me justifico, se eu entorto as minhas ações para me justificar, sempre dizendo que o outro é culpado, se eu fico ali buscando prazer imediato, inconsequentemente, sendo imprudente, não prestando atenção no que eu tô fazendo, passando por cima dos outros, eu tô sendo egoísta, tô servindo ao diabo, como se diz. Então, olha o que as pessoas estão fazendo para você ver para onde você está indo, para você certificar se é assim que você quer que seja para você. Então, domine as tuas ações. Evite se deixar levar, ok? Bom, pessoal, reitero, aqui não foi para atacar ninguém, não é meu intuito ficar atacando religião, nem orientação sexual de ninguém. A questão aqui é trazer essas incoerências que se você para pensar, você vê que não tem sentido. Fala, gente, o que é? Oh, né? Mas enfim, agradeço a vocês pelo tempo dedicado a esse conteúdo e até a próxima.